Olá, pessoal, tudo bem? Aqui Carlos Heitor Campani, novamente com você, cotista do VIGT 11. Olha que bacana, né? A ideia é que a gente faça diversos webinários para gerar conteúdo e você investir com conhecimento, com sabedoria e principalmente responsabilidade. E agradeço, claro, a V2I que me convidou a construir esses webinários para você. Bem legal saber que as pessoas acreditam no conhecimento, na educação financeira para fazer a sua vida enquanto investidor melhor. Então vamos ao webinar de hoje? Pessoal, hoje a gente vai falar de dívida corporativa e seus impactos. Vamos comigo? Bom, essa palavra dívida, pessoal, vem na cabeça não muita coisa boa, não é verdade? Se você tem um amigo que confidenciou para você que está endividado, o que você vai concluir? Que ele está com algum problema, não é? Então, no âmbito pessoal, ter dívidas, em geral, não é o ideal, porque dívida no Brasil para pessoas físicas costuma ser cara. O spread é alto. Então, aquele dinheiro que você consegue investir, você ganha um jurinho, né? E quando você passa a dever ao seu banco, o juro que você paga é bem maior, não é verdade? Então, por isso que o ideal é a gente não ter dívidas na pessoa física. Mas eu estou aqui para compartilhar com vocês o ponto que, no âmbito corporativo, isso é muito diferente, pessoal. O mercado de dívidas no mundo e também no Brasil, ele é bastante líquido, tem muitos players, de forma que a dívida não é cara, simplesmente ela segue um padrão de mercado e acaba sendo bom para uma empresa ter dívidas. Por quê? Eu vou explicar agora. Claro que, se você souber que uma empresa está com 90% de dívidas, isso não é bom sinal. Então, existe um equilíbrio aí entre patrimônio líquido, ou seja, o dinheiro do acionista, do dono da empresa, e dívida, o dinheiro de um terceiro, aquele que empresta para a empresa operar, fazer o que ela tem que fazer em troca de um juro. Tá ok? Então, por que ter dívida, desde que em patamares equilibrados e consistentes, por que isso é bom? Tá? Pessoal, antes de mais nada, dívida faz com que você aumente o teu poder de barganha na empresa. Faz com que a empresa fique maior, não é verdade? Vamos supor, fazendo um exemplo aqui muito simples, tá? Se eu tenho 100 mil para abrir o meu bar, se eu tomo mais 50 mil emprestado, quer dizer que eu tenho agora 150 mil. Com 150 mil, eu sou capaz de fazer um bar melhor, de talvez contratar, né, um cozinheiro melhor e ter um produto e ou serviços melhores. Com isso, eu consigo achar um ponto da curva do meu negócio que dê mais retorno, que pague tanto aquele credor que me emprestou os 50 mil reais e ainda sobre bastante para o meu acionista, para o dono, que nesse meu exemplo sou eu, tá certo? No âmbito da empresa é a mesma coisa. Vamos imaginar duas empresas idênticas, tá bom, pessoal? Ambas têm capital próprio. O que é capital próprio? É o dinheiro do acionista, é o patrimônio líquido. Ambas têm capital próprio de 100 milhões de reais. Uma opta por não ter dívida alguma. A outra opta por ter 50 milhões de dívida. Ora, então, a que optou por ter dívidas tem 150 milhões para construir o seu negócio. E a ideia é que, com 150 milhões, ela seja mais eficiente. Por exemplo, ela construa um negócio maior do que a sua concorrente e, por exemplo, né, ela pode ter fornecedores mais baratos por comprar em maior escala. Então, dei aqui um exemplo bobo, mas eu poderia dar muitos outros exemplos de forma responsável, claro, de forma sustentável. Se você for maior, você consegue maior barganha, você consegue maior eficiência no seu negócio. E o que eu quero dizer com maior eficiência, pessoal? Eu quero dizer com dar mais rentabilidade àquele dinheiro.
Tá certo? Então, esse é o primeiro ponto que você está olhando aí no nosso slide, no segundo bullet. Eleva a competitividade corporativa ao aumentar a sua eficiência em diferentes aspectos. Mas, pessoal, dívida é bom? Claro, sempre que eu falar que dívida é bom, pessoal, é dentro de níveis sustentáveis, de níveis equilibrados. Existe um ponto ótimo ali da estrutura de capital, tá certo? Então, além disso, existem dois aspectos financeiros que são muito interessantes e que jogam em prol da dívida. O primeiro deles, gente, é o benefício tributário. Isso é uma questão legal, que se amanhã ou depois o Congresso, né, o pessoal lá de Brasília resolver mudar, ok, mudou. Mas hoje, como é que é? Quando você remunera o seu credor, né, você o faz através dos juros, não é verdade? Esse juro você pode reduzir do seu lucro. E ao reduzir do seu lucro, isso significa pagar menos imposto. Fazendo uma conta aí mais ou menos aproximada, para grandes empresas, a gente está falando de 34% do lucro, 25% de imposto de renda de pessoa jurídica e 9% de contribuição social sobre o lucro líquido. Então, isso quer dizer que a cada R$ 100 de juros que você paga o teu credor, você vai ter um desconto de R$ 34, 34% dos R$ 100, a abater do seu imposto de renda. Então, veja, esse benefício, ele quer dizer que você, dos juros, você só paga 66%. Os 34%, o governo que abre mão. E por que o governo abre mão? Porque com o acionista, com o dividendo, isso não é verdade. Quando eu remunero o meu acionista, o dividendo não pode, tá, ser abatido do lucro que a empresa teve. Então, o dividendo não me gera nenhum benefício tributário. Tá certo? Bom, mas por aí, né, o que alguém poderia pensar? Bom, então ter 100% de dívida é excelente, né? Não vamos ter mais acionistas. Só que 100% de dívida não existe. Né? Só existe a dívida se você tiver o acionista, tá certo? Não existe nenhuma empresa 100% capital de terceiro. Você tem que ter o teu acionista. E se você, tudo bem, Carlos Heitor, 100% foi uma linguagem figurada. Então, vamos ter uma empresa 1% acionista e 99% dívida. Aí cai naquele ponto que eu falei há pouco, do desequilíbrio. Sabe por quê? Porque o credor, a dívida, você tem que pagar. O acionista não. Tá? Você sabia que acionistas da Apple, por exemplo, do Google, passaram anos e anos sem receber um dividendo? Por quê? Porque essas empresas estavam reinvestindo o lucro. As empresas estavam crescendo muito mais, então, para os próprios acionistas, era melhor que o dinheiro fosse utilizado no crescimento dessas empresas do que eles receberem enquanto dividendo. Então, quando se trata de um acionista, né, do capital próprio, a empresa pode decidir se vai distribuir o lucro ou não. Já com o credor não existe isso. Você teria que chamá-lo para negociar. Olha, se aceita se a gente não pagar o juro agora? E aí você fica, né, ali à mercê da decisão. E se eles não aceitarem e se você não pagar, eles podem pedir judicialmente a falência da empresa e aí você entra num caminho que não é legal. Por isso que você tem que ter o equilíbrio, porque o credor tem prioridade no recebimento. Né? O juro ele é obrigatório, está no contrato lá, está na debênture, está lá, né? No instrumento que fez aquela dívida. Já o acionista, não existe esse compromisso. Então, o acionista não pode pedir falência de uma empresa, porque ele sabe o risco e ele não tem, a empresa não tem a obrigação de pagar aquele dividendo. Já o credor pode. Então, o nível equilibrado de dívida é aquele que te dá boa folga para você pagar o juro que você se comprometeu e as eventuais amortizações que você se comprometeu a pagar, e ainda sobrar o dinheiro ou para você remunerar o seu acionista ou para você reinvestir no negócio e fazê-lo crescer. Caseta, eu entendi, mas qual é o ideal? É 50-50, então? Não existe esse número, pessoal. Aliás, a gente até brinca que o próximo prêmio Nobel em Economia, Finanças, vai ser
a pessoa que chegar nesse modelo. Não tem, porque isso depende muito do negócio. Tem negócios que pedem um pouquinho mais de dívida, tem outros que pedem menos dívida, tá bom? Cada negócio é um negócio. Procure, uma dica minha, olhar, né? Se você está olhando para determinado setor, olha os players daquele setor. Se a maioria tem ali, em média, uma estrutura de capital 60% patrimônio líquido, 40% dívida, e a sua empresa tem 90% e 10%, você pode, né, perguntar por que a gente é tão diferente que o mercado? Talvez tenha uma explicação. Talvez tenha uma oportunidade da empresa reestruturar a sua estrutura de capital. Ou seja, estrutura de capital quer dizer dívida, patrimônio líquido. Tá certo? E, pessoal, ainda tem um terceiro ponto em favor da dívida, que está ali embaixo. Ó. Reduz o seu custo de capital, ou seja, o custo de capital da empresa. Custo, ninguém gosta, não é verdade? A gente prefere custo baixo. Então, tudo que reduzir custo é melhor para a gente. Então, o custo de capital de uma empresa é uma média da rentabilidade. Vou falar aqui num português muito para todos me entenderem, tá? Esquecendo um pouquinho o detalhe técnico do livro. Mas custo de capital é uma média de rentabilidade que a empresa tem que gerar para pagar todos aqueles seus stakeholders ali, em especial seus credores e seus acionistas. Tá certo? Quando você diminui esse custo de capital, aliás, foi até tópico de um dos webinários aqui, tá? Essa é a taxa de desconto que vai impactar o valuation da empresa. Diminuiu o custo de capital, diminuiu a taxa de desconto, o que faz o valor da empresa aumentar. E aí, quando o valor da empresa aumenta, quem é que ganha? É o credor? Não. O credor tem a dívida, ele não ganha nada. Esse upside vai todo para o acionista. Então, o menor custo de capital é bom para o acionista, tá certo, pessoal? E, em geral, o menor custo de capital também vem devido ao menor risco percebido pelo mercado. E, novamente, menos risco, melhor para o negócio, maior o valor daquela empresa, tá? E por que ajuda a reduzir o custo de capital da empresa? Porque o custo de capital de terceiros da dívida, o juro que você paga, é menor que o custo de oportunidade do acionista. E isso tem a ver com risco, né? Lembra que a prioridade do recebimento era do credor? Então, como ele tem prioridade, ele tem mais direitos que o acionista em relação a receber, não em relação a operar a empresa, a participar de assembleia, não, nada disso. Aí é prerrogativa do acionista, dos donos da empresa, mas sim a receber o seu juro. Eles têm um direito acima do acionista enquanto recebedor do dividendo. Tá? E esse direito maior torna aquele juro, aquele dinheiro, aquela remuneração menos arriscada. Sendo menos arriscada, a taxa de juros é menor, o que acaba, né, quando você bota ali na conta do custo médio ponderado de capital, jogando essa média, esse custo médio para baixo. Tá bom, pessoal? Então, agora eu queria, falamos de dívida, né? Por que faz sentido empresas terem dívidas, né? Isso é importante. Como eu falei aqui, quando eu comecei a estudar finanças, e lá se vão 20 e tantos anos, eu ouvia falar de dívida e vinha uma sensação ruim, né? Porque eu aprendi, eu cresci, olha, não fica devendo no banco, não, né? Não fica devendo no cartão de crédito, lá no rotativo, porque o juro é alto. Né? Então, quando eu via, pô, as empresas têm dívidas, poxa, isso não é legal. Eu tive que quebrar esse paradigma incorreto que eu tinha na minha cabeça. Por isso que eu fiquei aqui explicando para vocês nesse slide anterior. Dito isso, agora eu quero explicar para vocês os diferentes tipos de juros que existem no mercado. São dois. Aí você está falando, ué, você está maluco? Tem três ali que eu estou vendo? São dois. O terceiro é uma mistura deles, tá bom, pessoal? Então, o primeiro é o mais simples, tá? E, digamos, o menos arriscado, é o pós-fixado. E aí, em geral, ele é indexado a algum índice importante da economia. No Brasil, é o CDI, né? Na maioria esmagadora dos casos. Poderia ser a Selic, porque a Selic anda ali com a CDI. Em termos numéricos, eles são muito, mas muito próximos, vão diferenciar na terceira, quarta casa decimal apenas. Tá? Por que eu falei que é de menor risco? Porque quem empresta o dinheiro fica tranquilo que faça chuva ou faça sol, ele vai ser remunerado de acordo com a taxa que movimenta a economia. Né? O CDI, se ele explodir por qualquer razão, por aumento de
de aversão a risco, ou porque a inflação está pressionando a taxa Selic para o alto, aí puxa o CDI também para o alto, qualquer razão, ele sabe que ele também vai receber mais juros. Tá? Então, ele está, de certa forma, protegido. Agora, quem empresta dinheiro para uma empresa não vai querer receber o CDI. Né? Por quê? Porque o CDI é a taxa básica, né? Considerada ali praticamente, eu falo praticamente sem risco, porque sem risco é muito forte, né? Igual falar do infinito, né? É uma ideia, mas o que é o infinito? Então, sem risco, não sei se existe algo sem risco, mas seria o sem risco, né? Praticamente sem risco. Quando eu empresto para uma empresa, eu estou correndo ali de uma certa maneira risco, claro, né? Então, eu vou querer ganhar um pouco mais que o CDI. O quão mais arriscado o mercado perceber essa empresa, maior vai ser esse percentual sobre o CDI. Então, nesse exemplo do slide, se a taxa é 150% do CDI, quer dizer o seguinte, tá? Primeiro, por que quem emprestou o dinheiro fica tranquilo? Porque se o CDI subir, né, ou eventualmente cair, mas aí caiu de todo mundo, eu vou receber o juro na alta e na baixa. Então, eu estou acompanhando o mercado. Tá? Esses 50% a mais dos 100% são o que a gente chama de prêmio de risco. Como eu estou emprestando para uma empresa que tem o seu risco, né, eu tenho que ganhar mais do que o CDI. Então, eu vou avaliar, o mercado vai avaliar, na verdade, em geral, não sou eu, né, não é uma pessoa, é o Mr. Market, é o mercado, o senhor mercado que vai lá, olha, tal. Na verdade, o que é o senhor mercado? Né? É o equilíbrio das forças. Tem gente que acha que 160 poderia ficar bom, 140, aí fecha em 150. É um mercado como outro qualquer. Né? E aí, pronto, está ali, aquelas debêntures daquela empresa são negociadas no mercado a 150% do CDI. Quer dizer que elas vão remunerar, né, a quem comprar as debêntures e emprestar o dinheiro àquela empresa 150% do CDI. Então, se o CDI é 10%, 150%, 15% vai ser a taxa final, tá certo? E isso, claro, de modo dinâmico, né? E tem que ver ali o contrato, o pagamento do juro é mensal. Então, a cada mês, apura-se o CDI, faz a conta dos 150% do CDI, tá certo? A segunda forma, né, assim como a gente falou do pós-fixado, é o pré-fixado. Tá? E assim mesmo se escreve, não tem mais o acento, não é pré, vejo muitas vezes o pré, espaço, né? Ou hífen, pior ainda, fixado. Não, né? Na revisão ortográfica isso caiu, se escreve assim, sem acento mesmo, tá, pessoal? Eu gosto muito de respeitar a nossa língua portuguesa, que é maravilhosa. Então, 18% ao ano no meu exemplo. Pronto, tá? A empresa sabe que vai ter que pagar 18% ao ano e o credor sabe que vai receber, se tudo der certo, né? Se a empresa honrar, vai receber 18%. Mas o que eu escrevi ali? Dá uma olhadinha. Com prêmio de risco adicional pelo risco assumido por quem empresta o dinheiro. Não existe almoço grátis, né, pessoal? Então, imagina que eu empresto dinheiro a uma determinada taxa pré-fixada, né, por um período aí suficientemente longo. Sei lá, 18%. Imagina que daqui a 3 anos a taxa Selic no país, a gente não espera isso, Deus quiser, mas, né, imagina, para o meu exemplo aqui, que ela esteja a 25%. Imagina, o mercado todo trabalhando com CDI a 25% e eu fui emprestar o meu dinheiro para essa empresa a 18%. Então, existe um risco aí. Logo, essa taxa pré-fixada sempre vai embutir um prêmiozinho de risco ali para a pessoa aceitar emprestar dinheiro pré-fixado. E aí esse prêmio de risco vai ser o tanto quanto maior o prazo. Imagina eu emprestar dinheiro no Brasil para uma empresa com 50 anos de prazo. A gente não sabe nem o que vai acontecer daqui a 2, 3 anos, imagina daqui a 10, 20, né? Então, se for pré-fixado, eu vou querer me proteger, eu vou querer ganhar pelo risco assumido. Tá certo, pessoal? Bom, e por fim, existem as taxas de juros mistas, né? Que são uma mistura das duas, é uma parte pré e uma parte pós. Né? São indexadas, mas com spreads pré-fixados. E aí você tem basicamente, pessoal, e de forma simplificada aqui, né, dois tipos. Aqueles indexados ao próprio CDI. Tá? O CDI é a taxa de juros,
básica do mercado. Então, no exemplo ali, CDI mais 5% ao ano. O CDI vai, né, variar ao longo do tempo, os 5% não. Tá certo? Então, essa é uma maneira de eu ter uma parte pós e uma parte pré-fixada. Eu mitigo o risco que eu estava falando há pouco, porque como eu vou ganhar CDI mais alguma coisa, eu estou garantindo que eu vou ali surfar a onda do mercado. Eu vou ganhar o quanto o mercado acha justo. Só que eu estou já pré-fixando o meu prêmio de risco de crédito, né? Que eu estou emprestando dinheiro para uma empresa que tem o risco, né? Eventualmente pode dar ruim. A gente tem casos no mercado hoje, né? Na mídia, de empresas que estão com dificuldade de pagar, né? Casos, aliás, bastante conhecidos do varejão. Bom, eu estou pré-fixando esse prêmio de risco a 5%. Existe o risco desse prêmio de risco se tornar baixo? Né? Existe, sempre existe o risco, mas pelo menos eu estou um pouco seguro que eu vou seguir o CDI. E a segunda maneira, né, é atrelar a inflação. Então, como no exemplo aí do slide, IPCA mais 10. Qual a ideia aqui? Olha, eu vou te proteger da inflação, né? Eu vou te dar o IPCA, mas a taxa de juro acima da inflação é prefixada, tá certo? Logicamente, vai ter os mesmos riscos que eu comentei agora há pouco, mas pelo menos a inflação está fora desse risco. São formas de você mitigar um risco, deixar outro, enfim. Bom, pessoal, agora o que eu quero falar para a gente fechar esse slide? Né? Algo bastante importante. Essas três formas de juros, pós-fixada, pré-fixada e mista, elas coexistem no mercado. Por que elas coexistem? Porque não tem uma melhor do que a outra. Não tem uma que, em qualquer situação, vai ser melhor do que a outra. Então, elas coexistem porque elas são diferentes e elas tendem a estar, se o mercado trabalhar bem, né, equilibradas. Ou seja, eu olho para uma, essa aqui é assim, assim, assado, é bom por esse lado, mas por outro. Essa aqui, poxa, esse por outro, esse aqui é bom por isso, por aquilo outro, mas se acontecer aquilo. Então, não existe a decisão assim, taxa pré é melhor, taxa pós é melhor. Não. Se você pegar uma taxa totalmente pré-fixada para 50 anos, eu vou te alertar, olha, é muito risco, hein? Tudo pode acontecer, tem certeza? Está se planejando bem, né? Se você tomar uma taxa pós-fixada, dependendo do que você visualiza para o futuro, eu também posso te dar um contra-argumento. Você viu o que eu falei agora? Depende do que você visualiza, você vislumbra para o futuro. Claro, porque a depender se você tem uma estratégia, você vislumbra o que vai acontecer, aí você pode escolher um ou outro. Por exemplo, tá? Vamos supor que eu sei que as taxas vão subir loucamente. Eu vim do futuro e eu sei que as taxas vão subir loucamente por uma razão que o mercado não sabe, tá? Isso é um ponto importante, gente, que a gente já comentou em outros webinários aqui. Não basta, por exemplo, hoje, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, em novembro de 2023. É claro que existe uma expectativa no mercado que a Selic vai cair, né? Porque a gente precisou aumentar a taxa por conta da inflação, pós-pandemia, aí vieram as guerras, ok? Então, existe essa expectativa. Tá? Essa expectativa já está no preço, já está dentro dessas taxas que estão sendo negociadas no mercado. Tá? Então, voltando para o meu exemplo, na verdade, não basta a taxa no futuro subir, né? Tem que subir mais do que a expectativa. Então, eu vim do futuro, sei que vai dar uma notícia que ninguém sabe hoje. Né? Então, o que eu vou preferir? Taxa pré-fixada. Porque se eu sei que a taxa vai subir de forma inesperada pelo mercado, não está prefixada. Então, eu vou pegar uma pré, que eu vou pagar menos. Por outro lado, se eu sei que as taxas de juros vão cair muito mais do que o mercado está olhando, né, na curva de juros, existe uma curva de juros, você pode, no site da Ambima, acompanhar gratuitamente, né, que projeta a taxa de juros no futuro. Né? Então, se a gente acha que a taxa vai cair mais do que o mercado projeta, uma taxa pós-fixada é melhor. Por quê? Porque se eu pegar uma pré, não vai estar na conta que a taxa vai cair daquela forma. Então, eu vou acabar pagando mais do que o necessário. Tá? Lógico, gente, esses dois meus exemplos foram feitos sob a perspectiva de quem está pagando juros, tá certo? Sob a perspectiva de quem está emprestando dinheiro, claro que a conclusão seria o contrário.
Vamos seguir? Bom, agora eu quero contextualizar isso, né? Olha o que houve recentemente com dívidas com CDI, né? E, consequentemente, com dívidas atreladas ao CDI. Então, olha lá, 18, né? Um patamar de juro ali bem estagnado, nos 6 pontos alguma coisinha, né? Aí, a partir de 19, a gente entra num momento, né, econômico de muita esperança, de muita expectativa positiva, e aí a taxa de juros começa a cair, o que é bom para o país, ou seja, a gente diz o seguinte, olha, investidor, que é tanto brasileiro, mas principalmente, né, a gente tem muito capital lá de fora ainda, o Brasil precisa de capital estrangeiro. Olha, não vou te pagar mais 6, não, vou te pagar 5, 4, 3, né? Mas eu vou te pagar menos porque o nosso país está muito mais confiável. Então, olha como é que ali veio caindo, caindo, caindo. Isso é bom para o país, né? Você gera mais empregos, você movimenta a economia. E aí chegou ali outubro, perdoe-me, chegou a pandemia. Aí a pandemia foi algo totalmente inesperado por todos, né? A gente nunca viveu algo próximo a isso. Nem a guerra, né? As guerras mundiais eu comparo com a pandemia, porque os mercados lá não eram tão desenvolvidos quanto hoje. Talvez, né? Se fossem, talvez seria algo próximo. Tá? O que a pandemia fez? A pandemia gerou uma situação conjuntural muito específica. Tá? Algo conjuntural é algo naquele momento. Algo estrutural é algo que está na estrutura, que não é passageiro. Você não espera que daqui a um ano vai mudar, tá certo? Então, qual era a conjuntura ali? A pandemia, né, empurrou os juros mais para baixo ainda do que era considerado equilíbrio ali, tanto que a gente chegou a 1,9%. Esse número nunca vai ser na minha cabeça, porque foi um recorde para o Brasil. 1,9% era a Selic e o CDI, né, no auge da pandemia. Mas todos sabiam que após a pandemia o juro ia precisar vir com força. Isso aí o mercado todo sabia. Por quê? Porque a inflação ia vir pesada. Os países, né, isso não foi só o Brasil, né, pararam de produzir na pandemia um percentual altíssimo do seu PIB, né, e aí depois o que ia acontecer? As famílias guardaram, aquelas que puderam dinheiro, então ia vir o consumo, as pessoas saindo de casa, né, e a inflação, o dinheiro ia valer cada vez menos, e aí o juro teria que aumentar. E ainda veio a guerra da Rússia para ajudar, né, para não dizer o contrário, né, botar mais lenha nessa fogueira. Então, começamos uma escalada de juros ali até os 13,65, se não me falha a memória, foi o ápice. Cuidado que a meta é uma coisa. Quando eu digo as taxas aqui, eu estou falando das taxas praticadas pelo mercado. A meta chegou a 13,75, mas no mercado chegou a 13,65 apenas. E, recentemente, a gente já começou a reduzir os juros e isso vai acontecer. A expectativa é que, gradativamente, até a gente voltar a patamares ali, se você me perguntar, 5%, 6%, 7%, não é nada ruim para o nosso país. Tá certo, pessoal? Então, é claro que quem está com dívida atrelada ao CDI, naturalmente, 2022 e 2023 teve maior despesa de juros, né? Teve que pagar maior juros. Mas esse quem, né, é o mercado todo, tá certo? E aí agora a gente vai discutir exatamente esses pontos, tá? Porque aí a pergunta que nos vem à cabeça né, eu me lembro quando eu comecei a investir, né, lá atrás, eu investia via fundo, né, fundo de ação, quando eu entrei no mercado de ações. E eu sempre perguntava quando, né, eu comecei a investir, eu comecei a estudar. Então, eu não sabia. Poxa, por que o meu gestor não sabia que essa empresa ia quebrar? A pergunta que eu fazia era sempre, né, quando teve a derrocada das empresas X, né, lá atrás, poxa, mas não sabiam que isso ia acontecer? Eu tinha dinheiro ali em fundo que investia nas empresas X. A pergunta que eu fiz, não nessa época eu já tinha, né, um pouquinho mais de maturidade. Mas é normal que você, investidor, o gestor não sabia. Né? E, pessoal, o gestor, ele sabe, ele estuda o mercado, ele conversa com as pessoas, mas tem coisas que o mercado não sabe. A pandemia o mercado não sabia, quem é que saberia?
né? E mais, tem algumas situações que são possibilidades, não são nem prováveis, são possibilidades. E aí, se eu aposto nessa possibilidade, eu posso estar indo contra a maré e pode aquilo não se revelar, aí eu vou ser, né, metaforicamente, decapitado. Por quê? Porque, olha, Heitor, você apostou numa coisa contra o mercado, deu tudo errado, você está maluco? Então, para você apostar contra o mercado, você tem que ter muita responsabilidade e mais, o fundo ou a empresa, né, tem que ter aquele papel. E tem que ser bem claro, ó, nós temos aqui uma política, uma estratégia que é realmente diferente. A gente vai apostar contra o mercado muitas vezes. Então, quer dizer que quando o mercado ganhar, a gente pode perder. E quando o mercado perder, a gente pode ganhar muito. Ok. Mas a maioria das empresas e fundos não tem esse mandato. Não é assim, né? Eles são orientados, os gestores, a fazer, né, o correto, o que manda ali o mercado, tá certo? Então, por isso que você essa já, por que ele não sabia que ia quebrar? Porque se todo mundo soubesse que ia quebrar, já tinha quebrado há muito mais tempo atrás, antes de eu botar meu dinheiro naquela empresa. Então, não depois que acontece, é muito fácil, é igual comentarista, né, de gol feito, né? Pô, ele chutou, entrou, golaço, beleza, ele comenta o que já aconteceu, aí é fácil, né? Agora, você, de antemão, né, saber, e quando você tem 30% de acontecer uma coisa, você vai apostar em 30%? Você pode até ter uma estratégia, né? Às vezes eu jogo na Mega Sena que eu tenho 0,0000001% de ganhar. Às vezes você vai apostar, mas é uma coisa, né? O figurino é você apostar nos 70, não nos 30, não é verdade? Então, a gente tem que ter muita sabedoria nesses momentos e entender que não existe essa questão de todo mundo sabia. Não, todo mundo sabia. Se todo mundo sabia, já teria quebrado muito antes, né, pessoal? Então, se eu soubesse que a taxa de juros ia aumentar ou diminuir muito mais do que o mercado, eu teria feito isso, aquilo, outro. Mas como é que eu vou saber antes? Não é simples, não, tá bom, pessoal? Então, essa discussão, mais ou menos, tudo isso que eu falei tem a ver com essas perguntas que eu trago para a gente finalizar esse nosso webinar, tá? Em 2020, com Selic próxima de 2%, ora, não seria melhor, não seria inteligente captar recursos a uma taxa pré-fixada a partir desse patamar? Pergunta que você pode fazer, né? Imaginando que, poxa, estava 2%, baixinho, a gente sabia que ia subir a taxa, por que eu não peguei uma pré-fixada a 2, 3? Você falou aí de prêmio, tá bom, 3, 4, 5, seria maravilhoso, né? Porque o mercado não dava essa taxa pré-fixada, pessoal. Porque o mercado sabia que naquele momento, aquele 2% era por aquele momento. O mercado sabia que ia, mas sabia que havia guerra. Não, não sabia isso, não sabia. Sabia exatamente que guerra iria vir, onde iria vir e se haveria alguma guerra depois, mas sabia que ia ter uma subida. Então, ali, como eu falei antes, existe o equilíbrio. Tá? E o que é equilíbrio nesse sentido, pessoal? É o equilíbrio a ponto da pessoa olhar a taxa pré, olhar o CDI e a propensão do CDI e dizer, é mais ou menos a mesma coisa, é um risco aqui, um risco ali. E aí, nesse momento, você tem, né, risco lá, risco cá, que são mais ou menos semelhantes, e o mercado em equilíbrio te traz isso, você acaba optando pelo conservadorismo, né? Então eu vou ficar aqui com o mercado, porque vai que eu aposto na pré-fixada e me dou mal. Aí eu estou mal e o mercado inteiro está bem. Então, é melhor, né, você estar junto com o mercado, porque aí o mercado vai tomar ações que você vai estar no bolo. Né? E se você tiver mal, o mercado inteiro bem, aí o mercado não quer nada com você, você está quebrado, aí você quebra mesmo. Tá? Então, não é tão simples assim, não, tá, pessoal? Eu estou falando isso, pessoal, porque a gente sabe que o VIGT11 tem 100% da V2I que tem dívida ali pós-fixada, né? Então, esse é o meu papel aqui, né? Foi para isso que me trouxeram aqui, para explicar para vocês algumas coisas. Aí eu tento ser aqui muito didático, coloco minhas redes sociais também à disposição de vocês, @CarlosHeitorCampani, para tirar dúvidas. Enfim, eu estou aqui para ajudar, para compartilhar algum conhecimento que eu tenho, que eu aprendi, que eu estudei, que eu vi no mercado, tá bom? Estou aqui realmente com esse intuito. Educação financeira é uma das minhas maneiras. Então, dado, né, que a V2I tem hoje dívida pós-fixada, não seria melhor renegociar isso tudo para juros pré? Né? Essa pergunta é a mesma lá de 2020, pessoal.
É a mesma, só trocou, né? Você quer atacar hoje pela direita ou pela esquerda? Né? Lá era pós ou pré, aqui é pós ou pré, mas lá estava baixo, né? E agora está alto. Gente, está tudo equilibrado. Novamente, se houvesse uma resposta fácil, por exemplo, imagina que todo o mercado, né, quando eu falo todo o mercado, eu estou aqui usando uma hipérbole, né, estou exagerando um pouquinho, né, uma fatia considerável do mercado, o Mister Market, rapaz, bem, esse juro prefixado está baratinho, hein? Está muito melhor. O que a gente vai fazer, pessoal? Todo mundo vai correr prefixado. Se todo mundo quer comprar banana em detrimento da maçã, o que acontece com o preço da banana? Sobe. E o preço da maçã? Desce. Então, é isso que eu chamo de equilíbrio de mercado, pessoal. Não existe almoço grátis. Tá? O preço da banana e o preço da maçã tem um equilíbrio ali, de forma que as pessoas vão comprar banana e vão comprar maçã. Tá certo? Então, se essa taxa pré-fixada estiver muito barata, todo mundo vai comprar. Ao comprar, né, o credor, estou pedindo pouco, está todo mundo querendo dinheiro emprestado, então, vou aumentar. Só que esse processo já aconteceu. Então, na verdade, hoje, se você olha as taxas pré-fixadas, compara com o que, né, o mercado vislumbra para o futuro em termos de juros, em termos de Selic, de CDI, né, a tal da curva Ampima, você pode olhar lá para dar uma estudada, elas por elas, elas por elas. E se eu tomo pré, eu ainda pago aquele prêmiozinho. Lembra que eu falei lá no início? Então, é melhor renegociar? Essa resposta não é sim nem não. Não estou aqui para dizer sim, é melhor. Não, eu não diria isso. E também não posso dizer o contrário, tá? Não faz jeito nenhum, não. Estou dizendo só que não existe a resposta certa. Existe, bom, qual é o teu objetivo? A tua expectativa, e aí eu, quando trabalho com empresas para responder perguntas como essa, eu tenho que fazer uma anamnese, eu tenho que entender o que a empresa quer, qual o mandato da empresa, para aí sim, né, assim como tem a estrutura ótima de capital, acionista e credor, também aqui existe a estrutura ótima da dívida, né? Para ter um pouquinho pré, um pouquinho pós, enfim, fazer ali uma carteira de dívida que faça sentido frente aos objetivos e mandatos daquela empresa. E, finalmente, né, tem mais um terceiro ponto aí, uma pergunta para a gente lembrar, até que foi o primeiro webinar que a gente falou de valuation, né? Essa fórmula apareceu lá. Qual o impacto do cenário de 2023 com taxas de juros altas, hein? Infelizmente, pessoal, a gente já falou aqui, né? Uma conjuntura. A gente sabe que essa taxa de juros de 13%, né, hoje já está 12%, na faixa do 12%, ela não vai perdurar. Se perdurar, o Brasil não aguenta pagar esse juro todo. Tá? Então, isso é conjuntural, não é estrutural. Né? O Brasil vai chegar a um patamar de 1% de juro ao ano do Japão? Né? Será que vai? Não, no curto prazo não vai. Isso é estrutural. Estrutural não quer dizer que a gente não consegue mudar. Conseguimos, mas leva tempo, leva uma política econômica, leva uma série de fatores aí. Tá? Então, não chegaríamos a 1%, por isso que eu falei de 5, 6, o 7zinho não está de todo ruim, não. Tá? 1%, estruturalmente, o Brasil não tem capacidade hoje, nem no curto, nem no curto, médio prazo. Tá? Agora, 12%, o Brasil não tem capacidade de pagar isso, nem no, vai ter que baixar. Então, a taxa de 12 é conjuntural, é hoje, vai passar. Mas isso acaba afetando, por quê? Olha só, lembra que a gente estudou essa formulazinha que está aparecendo para você? Valor do ativo, né, é a soma de todos os fluxos de caixa trazidos a valor presente, fluxos de caixa livres ao acionista. Estou fazendo aqui, né, o valor do ativo para o acionista. Né, e aí eu tenho que olhar uma taxa de desconto mediante o risco disso. Então, o que acontece? Primeiro, o juro aumenta com uma taxa de juros maior. O país, o Brasil, gente, Brasília, o governo federal está pagando mais juros, né? Porque a Selic remunera os títulos Selic e todos os outros são puxados pela Selic. Então, o país está pagando mais juros, os países no mundo estão pagando mais juros e as empresas também estão. Tá? Então, isso afeta o fluxo de caixa atual da empresa, sim, acaba pegando mais dinheiro da empresa. Tá? E, novamente, não vamos voltando à segunda pergunta, então não é melhor trocar para uma pré-fixada? Não, porque talvez hoje você vai pagar um pouco menos, mas você se compromete a pagar o que lá no futuro provavelmente vai ser muito mais. Tá certo? Tá bom?
Então, tem esse impacto. Agora, tem um outro impacto também. Essa taxa de juros assoberbada acaba impactando o denominador, porque o mercado ele é muito comportamental às vezes, gente. Né? E olha que, para mim, eu sou um cara muito técnico, né? Mas que eu me dobrei. Hoje eu amo finanças comportamentais e economia comportamental, amo Daniel Kahneman e todos os outros que vieram com ele, né? Nessa linhagem maravilhosa do conhecimento humano. Então, o mercado comportamental, o que ele faz? Aquela taxa ali, apesar de ser conjuntural, ele acaba botando na precificação dos ativos. E aí, nesses momentos, os ativos caem. A gente sabe disso, não sabe? Na crise, os ativos não caem. Mesmo que uma crise com data para acabar, né? Os ativos caem. E tem muita coisa que realmente mudou, afetou o fluxo da caixa da empresa, mudou o negócio da empresa, ok. Agora, tem coisas que são conjunturais, não só por agora. Tá? Então, tão logo essa taxa venha caindo, 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 naturalmente esse denominador, né, essa taxa denominador não é a mesma taxa Selic, porque tem prêmio de risco, não é verdade? Quando você investe numa empresa. Mas tudo está ali, a Selic está impactando. Então, a gente espera que com essa taxa caindo, naturalmente o denominador dessa forma vai cair e os valores, né, os valores dos ativos, em geral, na economia, vão começar a subir. Tá? É algo que foge um pouquinho do racional, sim, porque o mercado não é 100% racional. A gente sabe que ele também sofre de vieses, sofre de efeitos e aspectos comportamentais, já até, inclusive, detectados na academia cientificamente. Tá certo, pessoal? Bom, era isso que eu queria compartilhar com vocês nesse mais novo webinar dessa série comigo, Carlos Heitor Campani, sou professor de finanças, @Carlos Heitor Campani é o meu nome e as redes sociais, se você quiser entrar em contato, trocar ideias comigo, vai ser um prazer. Muito obrigado a V2I por me oportunizar fazer o que eu mais amo, compartilhar educação financeira.